uma questão aqui que mistura alguns conceitos da física moderna, mas vamos tentar aí dar uma pincelada nessa questão, entender de fato do que ela se trata. Já vi que envolve um pouquinho de teoria da relatividade restrita. Vamos ver o que acontece, o comando da questão está pedindo para a gente. No início do século XX, com o advento da teoria da relatividade restrita proposta por Albert Einstein em 1905, surgiram diversos questionamentos sobre as implicações físicas do tempo e do espaço em movimento relativo. Um dos mais célebres é o chamado paradoxo dos gêmeos, em que um dos gêmeos, Alan, embarca em uma nave que viaja a uma velocidade comparável à da luz até uma estrela distante e depois retorna. Entendi, certo. Enquanto o outro, Bruno, permanece na Terra. Quando se reencontram, Alan percebe que envelheceu menos que seu irmão. À primeira vista, isso parece contradizer o princípio da relatividade, pois cada gêmeo poderia considerar o outro como estando em movimento, o que sugere que ambos deveriam observar a dilatação do tempo no referencial do outro. Essa aparente contradição é resolvida ao considerar... Ele fala sobre um paradoxo entre os gêmeos aí, né? Os gêmeos. Sobre a relatividade restrita. Certo. Vou pensar aqui um pouquinho. Ele disse que Alan viaja em alta velocidade e volta mais jovem, não é isso? E Bruno fica na Terra. E ele me disse que isso contradiz o princípio da relatividade, pois cada um aparentemente estaria, né? Ambos eles estariam em movimento. Só que o que acontece é que não é uma situação simétrica, né? A gente tem situações diferentes. Ambos realmente estão em movimento, mas a gente tem situações diferentes para cada um deles. Então vamos lá. Vamos ler as alternativas. Letra A. Existência de um referencial privilegiado no qual o tempo avança de forma universal e que coincide aproximadamente com o referencial da Terra, permitindo a definição inequívoca de um tempo real. Não existe isso de referencial privilegiado, né? Não existe um referencial privilegiado, você ter um ponto de referência privilegiado, não faz nem sentido existir isso na própria teoria da relatividade restrita, né? Afinal, gente, não há um tempo real universal que tem uma coincidência com o da Terra. Então, não tem uma questão de referencial aqui. Então, eu acredito que essa questão já pode ser anulada. Essa relatividade restrita, eu vou deixar disponibilizado no link da descrição desse vídeo alguma explicação mais complexa, porque eu acredito que eu não consigo transmitir isso de maneira tão eficiente para vocês, uma explicação a respeito da relatividade restrita, não tanto quanto um profissional da área consiga, tá? Então, vou deixar aqui na descrição. E vamos avaliar as alternativas, tudo bem? Foi uma questão bem chatinha essa daqui, na verdade, porque a gente espera muito que caia a física nua e crua. O SSA tem essas manias de pegar alguns assuntos que são esquecidos aí, né? Ou então teorias, realmente postulados, axiomas de alguns físicos e lançar assim do nada. Então, vamos lá. A letra B diz o seguinte: uma ilusão de ótica provocada pela velocidade da luz que afeta apenas observadores em movimento acelerado. Ele afirmou aqui, pelo que eu percebi, na dilatação do tempo no referencial do outro. Só que essa dilatação do tempo no referencial do outro não é uma ilusão de ótica. Não é uma questão de ilusão de ótica.
É um efeito físico real, não é uma ilusão. Foi confirmado, é confirmado experimentalmente, tá? Então, não. Eu vou voltar, talvez, nessa letra A, porque eu sinto que não ficou tão sucinto assim a explicação. Vamos lá, letra C, mas posteriormente. A letra C diz o seguinte: invariância da velocidade da luz no referencial do gêmeo terrestre, ou seja, que está na Terra, né? O Bruno, o que impõe uma assimetria natural ao sistema e força o tempo do viajante a se desacelerar em relação à Terra. Ele diz que a velocidade da luz do gêmeo terrestre, a invariância da velocidade da luz no referencial do gêmeo terrestre, o que impõe uma assimetria natural ao sistema e força o tempo do viajante a se desacelerar em relação à Terra. Gente, a velocidade da luz, por si só, ela já é invariante em todos os referenciais. Não só a respeito do gêmeo que vai estar aqui na Terra, o Bruno, né? A velocidade da luz ela vai ser algo invariante em todos os sentidos referenciais. Não só a respeito do gêmeo terrestre. O que é que significa isso? Essa alternativa está me afirmando o seguinte: olha, a questão da invariância da velocidade da luz só vai funcionar para Bruno. Mas não, a invariância da luz é um efeito que acontece não só com Bruno, como também ali, não só com Bruno, como também com o outro, né? Com o gêmeo Alan. Então, não. Essa D me chamou a atenção um pouquinho. Contração do espaço referencial da nave, que faz com que a distância percorrida seja menor para o gêmeo viajante, de modo que o tempo transcorrido também se reduz, independentemente da dilatação temporal. Essa D está parcialmente correta, porque ele fala da contração do espaço e redução do tempo. Só que o problema é que ele não toca no ponto essencial da questão, né? Que o ponto essencial da questão, do paradoxo, é justamente a quebra de simetria. A gente vai ter uma quebra de simetria que vai ser causada pela aceleração, né? Vamos ver a letra E. Violação da simetria, exato. A gente vai ter uma violação da simetria entre os referenciais. Agora, o que seria de fato a violação da simetria? Eu acho que tem muita gente que pode estar em dúvida agora. A variação da simetria que ele me fala, essa violação da simetria tem a ver com referencial, tudo bem? Que eu vou estar adotando. O que acontece? Existe simetria quando esses dois observadores vão estar em situações equivalentes. Ou seja, por exemplo, se ambos estão em um movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, o movimento retilíneo uniforme significa que eu não tenho aceleração, está uniforme. Outro exemplo, ou seja, ambos podem dizer, então, que o outro é o que está se movendo, né? A mesma coisa na teoria que quando a gente vê um poste, ou quando a gente tá ali andando de carro e tal, você olha para a lua, na verdade, a gente tem a sensação de que essa lua está acompanhando, né, o carro, o veículo, né? E as leis da física valem da mesma forma para os dois fenômenos em relação ao gêmeo Alan e ao gêmeo Bruno, tá? Então, o que acontece? Nessa situação, ninguém vai ser privilegiado. Agora, o que seria essa violação da simetria? A violação da simetria que ele fala vai acontecer quando algum dos observadores, ou o Bruno, ou então Alan, passa por uma aceleração e o outro não. O outro vai estar inerte, que é o caso ali, por exemplo, seria do Bruno, né? Só que o gêmeo viajante, quem é o gêmeo viajante? O gêmeo viajante é Alan, não é isso? Então, o gêmeo viajante, ele vai acelerar para sair da Terra, né? Ele vai sair da Terra com aceleração e ele vai desacelerar posteriormente.
tá? E isso vai fazer com que inverta o movimento, principalmente de aceleração. Por quê? Vamos lá. Vai inverter o movimento e acelera de novo para voltar. Então, a gente vai ter uma aceleração tanto quanto para ir e tanto quanto para retornar para a Terra. Só que o gêmeo que está na Terra, ele vai permanecer sempre em um referencial inicial, ou seja, um referencial que não vai alterar, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha uma assimetria, ou seja, uma violação da simetria, tá? E essa violação da simetria, que vai gerar essa quebra da simetria, representa situações físicas, então, que são diferentes. O gêmeo que tá... o gêmeo viajante, o Alan, ele vai estar em uma situação, então, de aceleração. E para ir para voltar, e o outro vai estar em um referencial inercial, né? Vai estar em inércia. Então, e o que isso, então, acaba impactando para a gente escolher a alternativa E? Porque é o seguinte, a relatividade restrita, ela é um parâmetro que só vai garantir simetria entre referenciais inerciais. Como assim? Ou seja, se Alan tivesse no planeta Terra e Bruno tivesse no planeta Terra, né, na Terra, de fato, se tivesse, por exemplo, cidades diferentes, estados diferentes, essa simetria não seria quebrada pelo princípio da relatividade restrita, tá? A gente teria uma simetria entre referenciais inerciais, porque estaríamos com situações físicas semelhantes. Só que aqui a gente tem uma diferença, que é justamente a aceleração, tá? O gêmeo que vai estar, o gêmeo viajante, o Alan, ele não permanece inicial o tempo todo. Ele vai estar em aceleração. Então, isso quer dizer o quê? Que não vale dizer que os dois estão iguais, em situações equivalentes. E é justamente o que identifica a alternativa E, que é uma quebra na assimetria, uma violação da simetria, tá? Então, não há contradição, por exemplo, quando o viajante volta mais jovem. Tudo bem? Então, seria gabarito letra E, não é isso? Achei essa questão bem confusa. Bem parcial também. Porque a letra D também está parcialmente correta. Só que a letra E está mais correta do que a letra D. Certo? Talvez tenha fugido alguma coisa, mas a letra D está parcialmente correta também. Porque essa distância percorrida vai ser menor devido justamente a essa assimetria. Essa variação da velocidade da aceleração. Mas não é o foco realmente do que o enunciado está me pedindo. Então, acredito que a gente consegue matar pela letra E. Por isso, eu vou verificar o gabarito. Deixa eu dar uma olhadinha no gabarito. Porque tem tudo para ser a letra E, de fato. Vou dar um corte no vídeo e já... É isso mesmo. É exatamente isso. Gabarito letra E, segundo o gabarito preliminar do SSA disponibilizado pela UPE. E eu disse que eu ia retornar a letra A. É o seguinte. Ele afirma que há uma existência de um referencial privilegiado. E aí que está o erro da alternativa. Por quê? Porque quando eu digo que tem um referencial privilegiado, beleza, eu continuando, no qual o tempo avança de forma universal. Aqui, ó, o erro. De forma universal. Então, ele vai falar que basicamente tem praticamente um tempo absoluto para os dois. Como se os dois estivessem em uma mesma situação referencial. Em mesmas condições físicas, de formas equivalentes. E isso não acontece. Afinal, a gente tem uma aceleração em relação ao viajante do que em relação ao rapaz que está aí, que é o Bruno, né? Que está na Terra. Então, vale lembrar disso. E outra, que não existe um referencial privilegiado. E o tempo, né, estabelecido entre os dois irmãos vão acabar sendo diferentes. Então, isso quebra e faz com que a alternativa A também não seja adequada. Vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição para poder auxiliar na resolução dessa questão, porque eu acredito que foi bem sacana do SSA colocar essa questão aqui.
não só por uma questão de complexidade do conteúdo, mas não é um assunto muito cobrado no ensino médio, de forma geral, a física moderna, né? A grade curricular, na teoria, coloca algumas coisas, mas não impõe, de fato, o conhecimento sobre o assunto de forma tão abrangente assim. Então, fica aí o gabarito letra E, realmente, conferir. Mas eu vou deixar disponibilizado, então, um vídeo para suplementar a explicação.